A Black Friday chegou no curso English for Life. Do dia 1º de novembro de 2025 ao dia 30 de novembro de 2025, você garante 30% de desconto no nosso curso completo de inglês. São mais de 1.400 aulas, desde o nível básico ao avançado. Tem áudios, exercícios, muito material para você praticar. Temos aulas em português comigo e aulas 100% em inglês com professores nativos. E o melhor de tudo, o acesso é vitalício. Se você acompanha o canal Inglês em Alguns Minutos, já sabe que o nosso método é 100% prático e direto ao ponto. Bem, para garantir esse super desconto, basta utilizar o cupom BF30 na hora da compra. Então é isso, eu espero que você aproveite essa oportunidade. É a sua chance de aprender inglês por um precinho maravilhoso. Bye bye! Many people believe that confidence is something you either have or you don't, but I disagree. Confidence is built slowly, through repeated choices to challenge yourself even when you feel uncertain. Last year, for example, I decided to join a public speaking club. At first, I could barely introduce myself without shaking. However, the more I practiced, the more comfortable I became. One thing I noticed is that confidence grows faster when you stop comparing yourself to others. Everyone has a different starting point, a different story, and different fears. Today, I still get nervous sometimes, but I no longer let fear control me. Confidence isn't a gift. It's a skill. And like any skill, it improves when you invest time, patience, and effort. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Many people believe that confidence is something you either have or you don't, but I disagree. Confidence is built slowly through repeated choices to challenge yourself even when you feel uncertain. Last year, for example, I decided to join a public speaking club. At first, I could barely introduce myself without shaking. However, the more I practiced, the more comfortable I became. One thing I noticed is that confidence grows faster when you stop comparing yourself to others. Everyone has a different starting point, a different story, and different fears. Today, I still get nervous sometimes, but I no longer let fear control me. Confidence isn't a gift, it's a skill. And like any skill, it improves when you invest time, patience, and effort. Very good! Então é um texto que está falando sobre confidence, que é confiança, mas não é aquela confiança de você confiar em outra pessoa, é aquela autoconfiança, né? Você se sentir seguro. Então olha só. Many people believe that confidence is something you either have or you don't, but I disagree. Many people believe. Muitas pessoas acreditam, believe, verbo acreditar, that confidence, que a confiança, is something, é algo, you either have or you don't. Lembrando que o either, né, ele pode ser utilizado para indicar qualquer um dos dois, ele pode ser utilizado quando há duas escolhas, né, ou um ou outro, e ele também pode ser utilizado no sentido de também não, no final de frases negativas. Então, a confiança é algo que você either have or you don't. Então, é algo que ou você tem ou você não tem. Muitas pessoas acreditam que a confiança é algo que você ou tem ou você não tem, né? Então, está sendo utilizado nesse sentido de ou. But I disagree, mas eu discordo. Disagree, discordar, né? Muitas pessoas acreditam que a confiança é algo que ou você tem ou você não tem, mas eu discordo. Confidence is built slowly. Confidence, a confiança, is built slowly. Build, particípio do verbo build, que é construir. Então, confidence is built slowly. A confiança é construída lentamente, né? Slowly, lentamente, devagar. Through repeated choices to challenge yourself, even when you feel uncertain. Through, através. Repeated choices. Repeated,
repetido, e choices, escolhas. Então, através de escolhas repetidas, to challenge, desafiar yourself, a si mesmo. Even when you feel uncertain. Even when, mesmo quando, you feel, você se sente uncertain, incerto ou inseguro, né? Lembrando que o even, ele tem vários usos. Ele pode ser utilizado no sentido de até mesmo, nem sequer. Então, vai depender do contexto. Even when, mesmo quando. Through repeated, então, confidence is built slowly through repeated choices to challenge yourself even when you feel uncertain. A confiança é construída lentamente, através de escolhas repetidas para se desafiar, né? Desafiar a si mesmo, mesmo quando você se sente inseguro. Last year, for example. Last year, no último ano ou no ano passado, for example, por exemplo, I decided to join a public speaking club. I decided, eu decidi, to join, me juntar, né? Join tem a ver com se juntar. A public speaking club. Public speaking é falar em público, oratória. Clube. Então, um clube de oratória, né? Um clube para falar em público, um clube de oratória. No último ano, por exemplo, eu decidi me juntar, fazer parte, entrar em um clube de oratória. At first, no início, no começo, inicialmente, I could barely introduce myself without shaking. Barely é um advérbio, ele indica por pouco, quase não. I could barely, eu gosto de associar o barely a mal, né? Eu mal consegui fazer tal coisa. Então, I could barely introduce myself. Eu mal conseguia introduce, apresentar, e myself, pronome reflexivo para eu. Então, eu mal podia me apresentar, eu mal conseguia me apresentar, né? O barely passando essa ideia de mal conseguia me apresentar. Without shaking, to shake, tremer. Então, without shaking, sem tremer, sem ficar tremendo. No começo, eu mal conseguia me apresentar sem me tremer, sem ficar tremendo. However, the more I practiced, the more comfortable I became. Preste atenção aqui. However, no entanto, entretanto, contudo, the more I practiced, the more comfortable I became. The more something, the more another thing é muito utilizado no sentido de quanto mais alguma coisa, mais outra coisa. Então, the more I practiced, quanto mais eu praticava, the more comfortable, mais confortável I became. Became, passado de become. Become, verbo se tornar, né? Tornar-se. Então, I became, eu me tornava. Quanto mais eu praticava, mais confortável eu me tornava, mais confortável eu ficava, né? One thing I noticed is that confidence grows faster when you stop comparing yourself to others. One thing I noticed. Uma coisa que eu percebi, notice é o verbo perceber, né? Então, one thing I noticed, uma coisa que eu percebi, is that confidence é que a confiança grows faster, grow, crescer, faster, fast, rápido, faster, mais rápido, né? ER comparativo. Uma coisa que eu percebi é que a confiança cresce mais rápido when you stop comparing yourself to others. Quando você para de comparar a si mesmo, yourself, pronome reflexivo para você, to others, a outros, né, com outros. Uma coisa que eu percebi é que a confiança cresce mais rápido quando você para de se comparar com outros. Everyone has a different starting point, a different story and different fears. Everyone, todo mundo, has a different starting point. Todo mundo tem um ponto de partida diferente, né? Starting point, um ponto de começo, um ponto de partida. A different story, uma história diferente. And different fears, e medos diferentes, né? Fear, medo. Todo mundo tem um ponto de partida diferente, uma história diferente e medos diferentes. Today, hoje, I still get nervous sometimes. Today, hoje, eu ainda get nervous, fico nervoso, fico nervosa sometimes, às vezes. Today I still get nervous sometimes. Hoje eu ainda fico nervosa às vezes. But I no longer let fear control me.
But I no longer let fear control me. Preste atenção aqui no longer, né? Na verdade, no no longer. Long significa longo e pode ser longo de duração, tempo, e também pode ser longo de tamanho, né? Longer é o comparativo. Novamente, se está falando de tempo, né? Uma maior duração, e se está falando de longo no sentido de tamanho, mais longo. Agora, o no longer, ele já é utilizado como não mais. Olha que interessante. Então, but I no longer, mas eu não mais. Parece com anymore, né? Não mais. But I no longer, mas eu não mais. Let, deixar ou permitir. Fear, let, deixar. Fear, medo. Control, verbo controlar. E me, eu, né? Então, mas eu não mais deixo o medo me controlar. Ou, mas eu não deixo mais o medo me controlar. Ok? Confidence isn't a gift. Confidence isn't a gift. Confiança não é gift, presente ou dom, né? Dom, talento natural. A confiança não é um dom, não é um talento natural. It's a skill. It's a skill. É uma habilidade. And like any skill, e como qualquer habilidade, it improves when you invest time, patience and effort. It improves. Ela melhora, né? Improve, melhorar. Ela melhora quando you invest time, você investe tempo, patience, paciência, and effort e esforço, né? Então, a confiança não é um dom, não é um talento natural, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela melhora quando você investe tempo, paciência e esforço, ok? Very good! Então, eu vou deixar o áudio aqui agora em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, no caso do texto, né, ou do áudio, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Many people believe that confidence is something you either have or you don't, but I disagree. Confidence is built slowly, through repeated choices to challenge yourself even when you feel uncertain. Last year, for example, I decided to join a public speaking club. At first, I could barely introduce myself without shaking. However, the more I practiced, the more comfortable I became. One thing I noticed is that confidence grows faster when you stop comparing yourself to others. Everyone has a different starting point, a different story, and different fears. Today, I still get nervous sometimes, but I no longer let fear control me. Confidence isn't a gift. It's a skill. And like any skill, it improves when you invest time, patience, and effort. Many people believe that confidence is something you either have or you don't, but I disagree. Confidence is built slowly, through repeated choices to challenge yourself even when you feel uncertain. Last year, for example, I decided to join a public speaking club. At first, I could barely introduce myself without shaking. However, the more I practiced, the more comfortable I became. One thing I noticed is that confidence grows faster when you stop comparing yourself to others. Everyone has a different starting point, a different story, and different fears. Today, I still get nervous sometimes, but I no longer let fear control me. Confidence isn't a gift. It's a skill. And like any skill, it improves when you invest time, patience, and effort.